Aleluia, glória a Deus, shalom, boa noite a todos. Quem é muito feliz com Jesus aqui? Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor e viver na presença de Deus. Como é bom desfrutar de sua presença. Não há nada melhor nessa terra que se compara a isso, amém? Tem alguém que está vindo aqui hoje pela primeira vez nos visitar? Levante assim a sua mão, para a gente possa te conhecer. Tem umas pessoas aqui, tem outras pessoas ali mais para trás. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessas pessoas que estão vindo hoje pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade para glorificar, para dar glória, para chorar. Aleluia. Aqui é um lugar onde não há restrição para adorar a Deus. Se você quiser glorificar, quiser chorar, quiser vir para o altar, se humilhar perante a presença dEle, aleluia, porque é onde o Espírito de Deus está e há liberdade. E nós queremos dar liberdade ao Espírito Santo, para que Ele possa continuar operando nessa noite, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 55. Deus Ele colocou uma palavra no meu coração, e eu gostaria de compartilhar ao coração de vocês, e eu creio que será bênção para a nossa vida, amém? Isaías capítulo 55, versículo 1. A todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar, ou rico em misericórdia. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro regue a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz, e prosperará naquilo que a designei. Vocês sairão com alegria, e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas, e em lugar, aleluia, e em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Amém? Feche seus olhos, por favor.
Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, por mais essa noite, por mais esse dia na sua presença. Nós entendemos, Senhor, que o culto não começou às 7 da noite. O culto começou quando acordamos, quando nós abrimos nossos olhos e te agradecemos por mais um dia, por mais um fôlego de vida. Estamos aqui para continuar um dia que começou em adoração, Senhor. Mas como igreja, Pai, estamos aqui reunidos como corpo. O Senhor é o cabeça, o Senhor é o nosso dono. O Senhor é o esposo, o Senhor é o noivo, nós somos a noiva. Eu te peço, Deus, fala conosco nessa noite, através da sua palavra, de forma simples, porque o Senhor é simples, mas a sua palavra é poderosa. Ela traz um efeito poderoso dentro de nós, Senhor. Espírito Santo, fique à vontade, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, que toda distração, ó Pai, em nome de Jesus, venha cair por terras nessa noite, que tudo aquilo, Senhor, que é o contrário da sua vontade, que venha, Senhor, ser paralisado na autoridade que há no nome de Jesus, que toda ação, Senhor, de demônios, Pai, de principados, seja paralisado agora na autoridade que há no nome de Jesus. Todo espírito que queira roubar a palavra dos corações, da mente, eu quero dar uma ordem na autoridade do nome de Jesus. Aqui não é o seu lugar. Pega tudo que é seu e bate em retirada agora, em nome de Jesus. Porque a sua palavra diz, ó Deus, que assim como a chuva vem para regar a terra e para lá não volta, e faz brotar a terra, assim a sua palavra, Senhor, sobre nós, ela virá, Senhor, e nos regará, e nos transformará, e será designada, Senhor, para aquilo que ela veio, Senhor, para nos trazer uma nova mentalidade, uma mudança, de dentro para fora. E eu quero declarar, Senhor, que nada, Jesus, vai roubar o seu agir nessa noite. Que teu Espírito, Senhor, fique à vontade sobre nós. Esse lugar pertence a Ti, Jesus. A nossa vida pertence a Ti. Esse altar é Teu. A palavra é Tua. A vontade é Tua. A revelação vem de Ti. A igreja pertence a Ti, Senhor. Então fala conosco. Não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar nesse tempo. A sua verdade, Senhor. Porque é a sua verdade que nos alimenta, é a sua verdade que nos liberta, é a sua verdade que nos converte, Senhor. O verdadeiro evangelho. Fique à vontade, Senhor. Nós te damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor, Senhor, agora para todos sempre. Amém? Pode se assentar, por favor, aplaudindo a Jesus. Aleluia. Esse capítulo de Isaías 55 é um capítulo muito poderoso. Na realidade, é um capítulo que evangeliza as nações, evangeliza o povo, aqueles que tinham deixado ao Senhor, e também aos ímpios que ainda não se entregaram para Deus. É um convite. E o primeiro versículo aqui de Isaías está dizendo: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aleluia. É algo que Isaías está profetizando para aqueles que têm sede, para aqueles que têm fome. Todo homem e toda mulher que foi criada por Deus, dentro de si, tem uma fome e uma sede espiritual em conhecer a Deus. Deus, quando cria o homem, quando cria a mulher, Ele coloca dentro deles o espírito de vida, algo que Deus tirou dentro do próprio Deus e colocou dentro de Adão, aonde esse homem e essa mulher só será completo se realmente viver a vontade de Deus. Aleluia. Porque as coisas dessa terra, as coisas desse mundo, nunca vai saciar o homem por completo.
Quando a Bíblia fala sobre homem, está falando sobre homem, sobre a mulher, amém? As coisas desse mundo nunca trará a verdadeira satisfação, nunca suprirá o vazio que tem dentro do homem, que só a presença, o Espírito de Deus pode preencher. Eu posso te provar isso, porque existem muitas pessoas que já realizou nessa vida, nessa terra, tudo que ela desejou realizar, e mesmo assim, dentro de si são pessoas vazias. São pessoas que ainda sentem falta de alguma coisa. Porque as coisas desse mundo nunca vai trazer a verdadeira realização pessoal de alguém. A verdadeira realização do ser humano só vai ser encontrada quando ela ou ele encontrar Jesus. Quando ele ou ela encontrar o maior tesouro, e esse maior tesouro é Cristo, é o Senhor. Quem encontrou Jesus, encontrou tudo. As coisas desse mundo, elas são compradas por dinheiro, por ouro, por prata, por esforços, na inteligência acadêmica ou na administração. Mas a Bíblia está aqui dizendo, venham e compram sem dinheiro, para que a gente possa ter o acesso à presença de Deus. Isso não é relacionado aos nossos recursos, aquilo que nós possuímos. Não é isso que vai fazer com que a presença de Deus venha sobre a nossa vida. A presença de Deus, ela é atraída com o nosso coração. A presença de Deus, ela é atraída com a nossa decisão. Então as coisas mais importantes que Deus tem para mim e para você, é aquilo que não dá para comprar com dinheiro. Aleluia! Porque a busca, já foi falado sobre isso. O homem natural, o que o mundo leva às pessoas, elas já crescem e já são ensinadas a crescer, a estudarem, a buscar uma profissão e possuir o quê? Dinheiro, para poder conquistar, para poder comprar coisas, para poder ter realizações relacionadas a coisas terrenas. Essa é a vontade natural de um homem que vive aqui nessa terra. Mas existe uma vontade muito melhor e muito maior do que aquilo que nós podemos ver ou enxergar. E essa vontade é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Era respostas que eu buscava e não conseguia entender antes de conhecer a palavra, antes de conhecer Deus. Beleza, meus pais me tiveram, eles têm a profissão deles, se casaram, eu também vou fazer isso, e aí, depois disso? O que vai acontecer? A vida é só isso? A vida não é só isso. Existem coisas maiores, existem coisas melhores do que nós fazermos a nossa própria vontade, que é fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Eu não estou dizendo que nós não podemos possuir, que nós não podemos conquistar, que nós não temos que trabalhar, ter uma vida profissional de sucesso, uma vida acadêmica, mas tem pessoas que se perdem nas distrações dessa terra e acabam perdendo o verdadeiro propósito ao qual foi chamado. Quer viver a vontade do Senhor. Sabe qual era a minha vontade na adolescência? Era viver o que os meus amigos mundanos me influenciavam a viver. Eu achava legal com aqueles que tinham carro no mundo, que tinham coisas, e aquilo atraía as pessoas do mundo, e principalmente as mulheres. E eu cresci querendo isso, essa era a minha vontade. Comprar um carro, tirar a habilitação, para poder chamar a atenção das mulheres. A vontade do mundo é essa, ter as coisas para ser aceito pelas coisas que tem. Porque no mundo é assim, as pessoas são bem aceitas, aquelas que têm coisas, que têm fama, que têm posições, que têm status. É por isso que
eu comprava um tênis que custava o meu salário. Porque alguém que compra um tênis que custa o seu salário e não ajuda os seus próprios pais em casa, está vivendo uma vida de aparência. Está se movendo para poder querer ser aquilo que não é. Uma vida sem identidade. O mundo faz a gente viver uma farsa, uma vida sem identidade, buscar a aceitação das pessoas. Querer ser o que nós não somos. Mas um dia eu e você recebemos um convite, recebemos uma palavra, onde o Senhor está dizendo: venham a mim e bebam, vocês que têm sede, vocês que têm fome. Não uma sede, uma fome por coisas terrenas, mas uma sede, uma fome pela minha presença, pela minha glória, pela minha unção, pela minha palavra. Isaías continua pregando o arrependimento. Ele fala no versículo 6, busca o Senhor, enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. É tempo de nós intensificarmos a nossa busca, é tempo de nós buscarmos ao Senhor enquanto é tempo, enquanto há vida, enquanto há esperança. Tem pessoas que querem esperar para buscar a Deus depois que morre. Depois que eu morrer, eu vou pedir perdão para Deus, lá Deus vai me perdoar. Não, somente enquanto há vida, há esperança. Tem pessoas que já viu para o culto, já foi para a célula, já ouviu a palavra, ainda estão dizendo: não é o meu tempo. Se você já recebeu uma palavra de fé, de salvação, um convite para viver com Deus, esse é o tempo, essa é a hora. Invoque enquanto Ele está perto. A presença de Deus está disponível, a porta da graça está disponível. E nós temos que aproveitar isso a cada dia que passa. A nossa busca não pode ser, em primeiro lugar, as coisas terrenas. Acima de tudo isso, precisa buscar a Deus com toda a nossa vida, com todo o nosso ser. Mateus 6 vai falar: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quem busca fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, esse foi o tema que Deus me deu, vivendo a vontade de Deus. Quem busca em primeiro, está declarando para o Senhor: eu confio, Pai, se eu te obedecer em primeiro, se eu te honrar em primeiro, tudo aquilo que eu preciso, o Senhor já preparou para mim. Buscar a Deus em primeiro é mostrar a confiança que nós temos nele, a dependência nele. Quando a gente coloca a nossa vida, a nossa vontade na frente de Deus, nós estamos dizendo para Deus: o que nós estamos projetando é melhor daquilo que Deus pode fazer. Só que Isaías estavam falando aqui, Deus através de Isaías: os meus caminhos é melhor do que os seus caminhos, os meus planos é melhor do que os seus planos. A vontade de Deus sempre será mais abundante, sempre será muito melhor e muito maior do que a nossa própria vontade. A vontade de Joás sem Deus estava levando eu à morte. A minha vontade de viver no mundo, viver no pecado, viver para agradar os amigos mundanos, isso estava destruindo a minha vida, a minha família, a minha saúde, as minhas finanças, as minhas emoções. Não viver a vontade de Deus, isso acarreta destruição na vida física, na vida emocional e na vida espiritual. Não fazer a vontade de Deus e fazer a própria vontade, automaticamente é fazer a vontade do diabo. Nós temos que decidir fazer a vontade do Senhor, e essa vontade precisa ser uma entrega por completa, e não uma entrega pela metade.
A dedicação que nós tínhamos antes de Cristo, no mundo, quando nós viemos para Deus, nós temos que se dedicar mais a Ele do que a gente se dedicava ao mundo. Só que isso não acontece na nossa vida. A gente entregava mais no mundo. Quem tem coragem de falar isso? No mundo eu não entregava o dízimo, eu entregava 90%, e muitas vezes 200%, tudo que eu tinha no momento e mais 100% no cartão para outro mês, gastando dinheiro com aquilo que não era pão. Isaías disse: vocês estão gastando com aquilo que não é pão, com aquilo que não edifica. Voltem para Deus, ímpios, abandone o seu mau caminho. É um convite para o arrependimento, porque os planos dele é muito maior, é muito melhor. Que plano pequeno eu tinha, de tirar uma habilitação e chamar a atenção de mulheres, mas aos 18 anos eu fui para uma célula, e Deus falou para mim: Joás, esse plano não tem nada a ver com aquilo que eu tenho para a sua vida, esse plano é muito pequeno, Joás. O que o diabo tem para você é muito pequeno. Eu tenho coisas melhores, eu tenho coisas maiores. E eu falei: Deus, o que é isso? Ele falou: eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a história da sua casa, da sua família. Eu te escolhi desde o ventre, você vai anunciar a minha palavra, eu vou te dar uma família. Deus foi bom comigo, aonde eu estava querendo arquitetar os meus próprios planos. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Maldito é o homem que confia no próprio homem. Não está falando do nosso próximo, está falando de nós mesmos. Nós não podemos confiar em nossa sabedoria, em nosso intelecto, em nosso entendimento. A nossa confiança tem que estar atrelada na palavra, em Deus em todo o tempo. Porque Ele é poderoso, Ele conhece o passado, Ele está no presente, Ele já está também no futuro, Ele sabe de todas as coisas. Talvez pessoas vieram aqui nessa noite, arquitetando para os próximos dias, os próximos meses, os seus próprios planos. Talvez estava nos teus planos um divórcio. Talvez estava nos seus planos ferir e machucar alguém que fez algo de errado com você. Talvez estava nos seus planos fazer algo contra alguém dentro da empresa onde você trabalha. Talvez estava nos teus planos até aqui roubar um banco. Talvez entrar no 55, no 57 para poder ganhar dinheiro. Talvez você disse para Deus: Deus, se o Senhor não falar comigo, eu vou planejar um assalto, eu vou planejar um roubo ao banco. Mas Deus está dizendo: não faça isso, meu filho. Eu tenho planos melhores, eu tenho planos maiores. Deus, Ele chama o povo para o arrependimento, oferecendo a eles uma nova vida. Quando Deus chama alguém para o arrependimento, está oferecendo às pessoas a vida que Ele tem para entregar a elas. E quando Deus cumpre promessa na vida de alguém, a gente se alegra, e Deus faz coisas poderosas, muito melhor do que eu e você possa planejar. Tudo que eu estou vivendo na minha vida em Deus, por aquilo que eu entrego a Ele, eu nunca imaginaria viver, mas eu confiei, estou confiando até hoje. Que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao nosso coração, é o que Deus está preparando. Há só uma maneira de nós vivermos a vontade de Deus, e essa maneira é dar ouvidos à voz dEle, através da palavra. Tem pessoas que estão esperando o anjo descer. Tem pessoas que estão esperando adivinhar o CPF, adivinhar o sobrenome. Não tem revelação melhor e maior daquilo que Deus tem para mim e para você, a não ser pela Bíblia, a não ser pela palavra.
Eu não preciso que alguém fale do meu CPF para que eu possa crer naquilo que Deus tem para fazer. Eu não preciso que alguém venha e libere uma palavra profética. A Bíblia já é profética. A palavra já é o fundamento. A palavra é suficiente para que nós possamos entender e compreender a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Só que só busca a palavra e querer fazer a vontade de Deus quem tem coragem. Porque quem deseja fazer a vontade de Deus vai entender que vai deixar a sua própria vontade, a vontade do mundo, a vontade da carne. Mas por mais que seja difícil, sempre valerá a pena. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entregar a minha vida para o Senhor. Foi um dia dizer: Jesus, daqui em diante é o Senhor que ordena e eu obedeço. Que não seja mais eu, mas que seja o Senhor. Jesus, Ele não quer ser somente o nosso Salvador, Ele quer ser o nosso Senhor. Tem pessoas que querem Jesus somente para a salvação da alma, mas não quer Jesus para que Ele venha dar as ordens aqui nessa terra a respeito de uma vida de conduta de santidade. Tem pessoas que querem viver a salvação sem ver a santidade. Isso nunca vai acontecer. Aqueles que serão salvos não são aqueles que aceitam Jesus como Salvador, mas são aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Só vamos viver essa vontade através da palavra. A cada culto, a cada célula, a cada relacionamento seu com Deus, em oração no seu quarto, no ônibus, você lavando a louça, você fazendo o que for no seu particular com Deus, ali Deus Ele vai continuar te direcionando para que você possa viver tudo o que Ele tem para fazer na minha e na sua vida, através do relacionamento. Somente através da palavra nós vamos descobrir o que Ele vai fazer. Porque a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O primeiro passo de alguém que quer viver a vontade do Senhor é entrar em arrependimento. O primeiro passo de alguém que quer desistir dos seus próprios planos para entrar na história que Deus tem, no plano que Deus tem, é entrar em arrependimento. Isaías mesmo que profetizou aqui uma palavra de restauração, uma palavra evangelística para que o povo buscasse a Deus e voltasse para Ele. O próprio profeta Isaías, para que Deus cumprisse a vontade dele sobre Isaías, ele precisou se arrepender. Isaías capítulo 55, abre aí por favor. Isaías 55, 6 e 7. Desculpa, Isaías 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. Lá no começo, por favor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de uma fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros,
e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Deus tinha um plano na vida de Isaías. O escolheu como profeta das nações, um profeta messiânico. Se você está aqui nesse culto, nessa casa de adoração, não tenha dúvida que Deus tem um plano extraordinário para fazer na sua vida. Deus me escolheu, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Assim foi como Isaías. E Deus aparece para Isaías, dá uma oportunidade para ele, para que ele pudesse se arrepender. Não tem uma pessoa antes de morrer que não vai ouvir falar do reino, que não vai ter ouvido falar de Jesus, não vai ter uma oportunidade de se entregar para Deus. A oportunidade para as pessoas decidirem viver com Deus vão vir para todos. E ainda para aqueles que não tiveram, serão julgados de outra maneira, e Deus vai saber como julgar. Mas a oportunidade de viverem com Cristo e para Cristo, todas as pessoas vão ter. Na realidade, a gente vai perguntar hoje para alguém se ela já ouviu falar da salvação através de Cristo. É difícil alguém na rua falar: eu nunca ouvi sobre isso. Eu nunca ouvi falar de Jesus. Eu nunca ouvi falar que há salvação em Cristo. É difícil. Para quem vive aí o evangelho a qualquer momento, quando vai no metrô, a maioria das pessoas são pessoas que estão afastadas do evangelho. São pessoas que conhecem a palavra e voltaram para trás e estão buscando forças para poder voltar. Porque Deus é um Deus que dá oportunidade para todos. Na realidade ele diz: enquanto o evangelho não for pregado ao mundo inteiro, não viria o fim. Sabe por que Jesus não voltou? Porque ainda existem pessoas que não foram alcançadas. Quanto mais nós pregamos, nós estamos adiantando o retorno de Cristo. Mas é sobre Isaías que eu quero falar. Deus aparece para ele e dá uma oportunidade. A glória do Senhor é manifesta a Isaías. Ele tem uma visão do céu aberta no Espírito. E quando ele vê a glória de Deus, Deus é tão bom que aparece para nós, mesmo quando estamos no pecado, mesmo quando estamos no erro. Deus não nos abandona no erro, Deus não nos abandona no pecado. Ele vai até nós mesmo quando estamos no pecado, para ver a decisão que nós vamos tomar. Ele foi até Isaías, mesmo Isaías vivendo em pecado. E quando a glória de Deus é manifesta, a luz chega em Isaías, revela as trevas que ele estava vivendo. Quando Jesus chega, a presença de Deus vem sobre nós, revelada em nossa consciência, aonde nós estamos errando. E veio na consciência de Isaías: ai de mim, eu arrumei um problema, porque Deus veio até mim. Isaías estava falando. Mas por que, Isaías? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou uma pessoa que não seguro a língua, eu não seguro a raiva, não seguro o ódio. Eu falo o que não deve, eu machuco as pessoas com as minhas palavras. Isaías estava dizendo: eu estou no erro, a glória de Deus apareceu. Mas é tão tremendo que ele reconhece aquilo que ele estava vivendo de errado. A glória, quando vem sobre nós, Deus não está nos apontando, Deus não está nos julgando, Ele quer nos mostrar o caminho. Ele vem para nos dar oportunidade de arrependimento. Isaías se arrepende, ele confessa o pecado. Confessai os vossos pecados a Deus para ser perdoado, e aos nossos irmãos para que possamos ser curados. Ele se arrepende. Diferente de Adão, que não se arrependeu, ele preferiu se esconder, ele preferiu colocar a culpa na mulher, e a mulher preferiu colocar a culpa na serpente. Isaías
não colocou a culpa em ninguém. Ele falou: eu sou o culpado. Eu sou o responsável, Deus, pelos meus atos. Às vezes a gente quer encobrir os nossos erros pelos erros dos nossos pais. É culpa da minha família. Minha família viveu isso também. Os meus pais viveram isso. Queremos colocar a culpa nos outros. Ou se apoiar em pessoas que fazem coisas piores do que a gente faz. Não precisa se arrepender. Quem precisa é o traficante. Quem precisa é o homicida. Quem precisa é o estuprador. Eu não preciso. Isaías era um homem de impuros lábios. No tempo de hoje, ele falava palavrão, palavras torpes. Hoje as pessoas se comunicam xingando um ao outro. Um dia viraram para mim e falou: e aí, cachorro? Eu falei: cachorro? E aí, viado? Eu falei: que isso? E as mulheres do mundo? E aí, galinha? Então lá. E daqui a pouco a pessoa, infelizmente, vira uma galinha mesmo. Porque está aceitando aquilo que o mundo está passando para ela ou para ele. Eu falei: não sou cachorro, eu sou ovelha de Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu tenho uma identidade, eu tenho uma paternidade. Eu vivo aquilo que os céus preparou para mim. Eu não vivo nos rudimentos desse mundo. Cachorro no mundo é homem que não tem compromisso. Não tem fidelidade com a mulher em casa, fica com todo mundo. Isso é ser cachorro. Eu falo: aqui não. Ô varão, aí vaso, aí sim. Ô tocha, amém, glória a Deus. Mesmo que as pessoas do mundo tentam te ridicularizar, porque você está indo para a igreja e fala: lá vai o pastorzinho, melhor do que cachorro, amém, tome posse. Lá vai o fanático por Cristo, amém, glória a Deus. Melhor ser fanático por Cristo que ser fanático pela biqueira, pelas drogas, pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Santos, pelo Neymar, sei lá. Como é bom ser fanático pela presença. Aquele que tem sede, venha e beba. Tem alguém que é fanático por essa graça aqui hoje? Tem alguém que é fanático por essa presença aqui hoje? Davi, ele era um fanático, sabe o que ele disse? Assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha vida anseia por Deus. Buscar-me-eis-me e achareis, quando buscares de todo o vosso coração. Sim, se for para ser fanático, vamos ser fanático. Pela palavra, pela presença. E é claro, se diminuindo cada dia mais, não querendo ser melhor do que alguém. A presença de Deus nos faz crescer e diminuir ao mesmo tempo. Crescendo em graça, em sabedoria diante de Deus e dos homens, e diminuindo o nosso orgulho, e diminuindo a nossa altivez, e diminuindo a nossa presunção. É crescendo e diminuindo. Deus gosta de pessoas que se arrependem. O diabo odeia arrependimento. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, a festa é onde? É no céu. E a tristeza é onde? Eu posso falar ou não posso? Tem pessoas que vêm para um culto como esse, mas não gostam de trazer alegria para o céu. Só está aqui para poder passar tempo. Só está aqui como uma liturgia religiosa. Está aqui, mas está com o celular no Instagram, rolando o feed do Rios. Eu não sei como, diante de um culto, de uma glória como essa, a pessoa consegue viver isso aqui dentro, irmão. Ah, não, está muito raso, está muito devagar. Não. Se
Se não vem para cooperar, fica em casa. Se for vir para murmurar, para fechar o céu, fica em casa. Estamos aqui para a glória do Senhor, para trazer o céu para a terra. Estamos aqui para alguma grande expectativa daquilo que Jesus pode fazer. Não estamos aqui por homens, não estamos aqui para conferir quem veio, quem não veio, a roupa de quem está usando, quem não está usando. Nós estamos aqui por Ele. Nós viemos para Ele. Estamos aqui para viver a vontade dEle. Não dá para ver a vontade de Deus num culto como esse, uma palavra como essa. Está rolando o Instagram, irmão. Se for preciso, joga o celular fora. Deixa em casa. Mas não deixa nada roubar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. A Bíblia diz: se o olho te atrapalhar, se esse olho está te levando para o inferno, é melhor tirar esse olho. Do que é melhor entrar sem um olho na vida, do que entrar com os dois no inferno. Fazer a vontade de Deus, nós temos que abrir mão daquilo que está nos atrapalhando em viver com Ele. O que é que tem nos atrapalhado? É o dinheiro, é relacionamentos, é os nossos bens. É o que é que tem nos atrapalhado. Nós temos que jogar fora isso. Nós temos que abrir mão. Isaías foi corajoso, se arrependeu. E para quem se arrepende e reconhece seu erro, Deus tem perdão. Deus tira uma brasa do altar, um anjo leva e toca na boca de Isaías, e ele foi purificado. Isaías fez tudo o que Deus mais queria, que ele se arrependesse. E agora Deus o levanta como profeta das nações. Existe outro homem que também Deus chamou para que ele pudesse viver a vontade dele, chamado Moisés. Em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Não precisa abrir, eu vou correr aqui, vou resumir. Moisés, ele sai do Egito, porque ele descobre a sua origem, o seu povo, vivendo como príncipe no Egito, como filho de Faraó, mas ele descobre que seu pai não é Faraó, que o seu pai é Deus, que o seu pai é o Deus de Israel. Ele fala: não é justo, o meu povo, os meus irmãos, sendo escravo, eu aqui no palácio, comendo na mesa de Faraó, não estou servindo a Deus. Ele não aceita permanecer no Egito, quando ele descobre quem ele é. Quando nós descobrimos quem nós somos em Deus, nós descobrimos também que nós não pertencemos a esse mundo, e não fomos chamados para viver a vontade do mundo. Agora Moisés sai do Egito, porque ele acaba ferindo um egípcio, e vai para um lugar chamado Midian. Conhece ali a sua esposa, conhece o seu sogro Jetro. Só que Deus tinha um plano na vida de Moisés. Deus tinha uma vontade para estabelecer na vida dele. E de repente ele vai apacentar as ovelhas. E uma ovelha se perde, ele vai para um monte. E de repente ele vê uma sarça queimando, que não se consumia. Ele viu que aquele fogo era um fogo diferente. Ele viu que era a glória de Deus que tinha aparecido. E quando ele vai se aproximando daquela glória, quando ele vai se aproximando da presença de Deus, que foi representado como fogo, Deus falou para ele: para, Moisés, não venha mais. Se você quiser continuar, viver a minha vontade e viver o que eu tenho, tire as sandálias dos seus pés. Porque o lugar que você está vendo, que você está, é a minha presença. O lugar é santo. Sabe o que Deus estava dizendo? Moisés, você precisa primeiro se arrepender dos maus caminhos que você estava trilhando.
Você precisa se arrepender de toda a vida que você passou na terra do Egito, de todos os erros que você cometeu. Tira as sandálias, porque depois que você se arrepender e tirar as sandálias, você vai seguir os meus passos, você vai seguir o meu caminho. Mas primeiro, Moisés, deixa o seu caminho, deixa a sua vontade, para que você possa viver a minha. Para nós vivermos a vontade de Deus, precisamos estar dispostos a deixar a nossa. Moisés, ele se arrepende, ele tira as sandálias, Deus o perdoa e começa a estabelecer o plano que o Senhor tinha para ele. Ele começou a viver a vontade do Senhor, o que ele se torna um grande libertador de uma nação, que foi envolvido e conduzido em uma glória poderosa, para libertar um povo através de milagres, prodígios e maravilhas que Deus estava realizando. Ele continuar vivendo como faraó, ele só ia continuar vivendo de barriga cheia, e comendo as cebolas do Egito, assim iria acabar a história dele. Está vendo que as coisas de faraó é tudo pequena? Aquilo que o diabo tem é tudo pequeno? O que Deus tem é muito grande. Que Deus tem é muito mais além. Quem é que nunca ouviu falar sobre Moisés? Até quem é ímpio sabe dele. Porque ele um dia decidiu tirar as sandálias. Quem se arrepende e permanece com Deus vai viver coisas que nunca imaginou. O primeiro passo é se arrepender. Porque Deus, ele é misericordioso, Deus, ele perdoa. Uma das melhores bênçãos que nós podemos alcançar em Deus é o seu perdão. É quando aquilo de tudo que é errado que a gente já fez no nosso passado, Deus, ele nos perdoa e apaga, e joga no mar do esquecimento. E a Bíblia fala que ele já não se lembra mais. Tem pessoa que diz que perdoa, mas na primeira oportunidade relembra daquilo que a pessoa fez. Só que Deus nunca vai relembrar daquilo que nós cometemos contra Ele. Realmente Ele esquece. E nos dá uma nova oportunidade de viver a história que Ele tem para nós. Talvez você chegou aqui hoje pensando que o diabo tinha colocado um ponto final na sua vida, que a sua história já tinha acabado, segundo a sua vontade, para onde ela te levou, e segundo a vontade do mundo. Só que Deus está dizendo: eu vou rasgar essas páginas, vou jogar fora essas folhas, e eu vou te dar um caderno novo, e eu vou escrever o que eu tenho para você a partir de hoje. Só Deus pode fazer isso. Pastor, mas já passou muitos anos, eu já estou com a idade avançada. Ele disse: os velhos sonharão. Não importa quantos anos você passou no mundo, não importa o que você perdeu, ainda há uma palavra aonde Deus quer estabelecer os sonhos dele sobre ti. Porque Deus, ele é capaz de restituir aquilo que nós perdemos em 30, 40 anos, fazer em um ano. Porque para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para começar de novo de onde saiu. Deus é um Deus de recomeço, Deus é um Deus de oportunidade. Ele está de braços abertos e falando: meu filho, eu estou te esperando. O meu amor por ti não mudou. Em Marcos 2, 1 ao 12, vai falar de um paralítico, aonde Jesus estava pregando dentro de uma casa. A multidão comprimia ele e estava ministrando a palavra. E agora 4 homens pegam esse paralítico, 4 amigos. E que amigos eles eram? Que estava conduzindo o paralítico a Jesus. Isso é amigo. Quem nos conduz à presença, quem nos leva para mais perto de Deus. Aí esses homens pegam esse paralítico
juntamente com a sua própria cama, e pelo telhado desce ele aonde Jesus estava. E chamaram a atenção do mestre. E o mestre olha para aquele paralítico e diz para ele: meu filho, os seus pecados estão perdoados. E as pessoas começaram a ficar, os saduceus, os fariseus, indignados, dizendo que só Deus poderia perdoar pecados, que Jesus não poderia fazer isso. Jesus, ele é o próprio Deus na terra. Ele é a manifestação de Deus, o verbo se fez carne. Ele tem poder e autoridade para perdoar pecados. Só Cristo pode nos perdoar. Na realidade, nós somos perdoados através de Cristo. O interessante é que Jesus não cura aquele paralítico de imediato. Primeiro ele perdoa, primeiro ele alcança a alma. Ele restaura o relacionamento espiritual daquele homem a Deus. O maior problema que o homem tem não é uma conta negativa, é não ter um carro, não é não ter uma casa, não é ter uma, sobre alguma enfermidade e você ser curado. O maior problema do homem é o pecado, que faz separação entre ele e Deus. E esse maior problema, Jesus é aquele que resolveu, aonde ele veio para perdoar os nossos pecados. Aquele homem começou a andar, antes de ser curado fisicamente, ele começou a andar primeiro nas regiões celestiais. No reino do Espírito já estava livre, antes das suas pernas serem saradas. Jesus estava nos ensinando que a melhor coisa é nosso relacionamento com Ele está sendo restaurado. Aleluia. Tem pessoas que oram, pedem e ainda não foram curadas, mas por dentro já foram transformadas. A sua restauração com o Senhor. Jesus estava explicando que não adiantaria ele sair correndo fisicamente e a sua alma continuar paralisada, e a sua vida por dentro não ser transformada. O que adianta nós ganharmos no mundo inteiro e perder a nossa alma? Existe um evangelho que não é o evangelho verdadeiro que estão pregando aí fora, que estão levando as pessoas a buscar a Jesus só para ganhar coisas, buscar Jesus por sinais. Jesus falou: não terá outro sinal a não ser do profeta Jonas. Assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra, e ressuscitará ao 3º dia. Nós não precisamos de sinal para entender quem Ele é. Não precisamos de sinal para crer que Ele venceu a morte, que em breve Ele voltará para nos buscar para a glória eterna. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. O importante é que eu fui sarado, eu fui perdoado e alcançado por Ele. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho do reino, que faz com que as pessoas sejam transformadas na sua conduta, na sua mentalidade, nos seus comportamentos. Jesus estava dizendo: eu vou tocar nesse paralítico por dentro primeiro, depois eu toco nele por fora. Ele falou: para que vocês não duvidem, o Filho de Deus não tem somente autoridade para perdoar pecados, e disse para o paralítico: levanta-te e anda. É por isso que eu e você também precisamos exercer o perdão. Precisamos perdoar as pessoas que nos ferem, porque Jesus também nos perdoou. Jesus também nos perdoa, nos dá uma nova chance. Quem não perdoa
não está pronto para esse perdão de Deus. Como nós não podemos não perdoar alguém, se nós também falhamos com Deus e falhamos com as pessoas. Não precisamos sentir para perdoar. Perdão é uma decisão, é decidir perdoar aquilo que as pessoas fazem contra nós, porque assim nós vivemos a vontade do Pai. O que é a vontade de Deus? Se arrepender, ser perdoado, continuar vivendo com Ele e perdoando outras pessoas também. Fazer a vontade de Deus é cumprir 2 mandamentos. De 10 mandamentos, Jesus resume em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse: amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a vontade de Deus. Romanos 6, 1-8. Se o Ministério de Louvor quiser subir aqui já, por favor. Romanos capítulo 6, 1-8. Vamos ler aqui alguns versículos. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em nome de Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabemos isto, que o nosso homem velho ficou com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Fazer a vontade de Deus é reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, crer que Deus enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Viver para Cristo e sepultar a velha criatura, e agora continuar fazendo e vivendo a vontade de Deus, vivendo e sendo uma nova criatura, aonde Deus restaura em nós o segundo Adão, aonde nós decidimos mortificar o velho Adão, aonde Deus traz um novo Adão, uma nova pessoa, um novo homem e uma nova mulher. Estão pregando aí fora que pode aceitar Jesus e continuar fazendo as mesmas coisas. De maneira nenhuma a Bíblia está dizendo. Já morremos, fomos sepultados e agora viveremos como Ele viveu, como Jesus viveu, fazendo a vontade do Pai. Aleluia! João 6, 38, 40. Qual é o maior modelo de vida que nos motiva, que nos impulsiona a viver a vontade de Deus? Jesus. Se olharmos para Cristo, vivemos como Ele viveu, e viver os seus ensinamentos, estaremos vivendo a vontade do Pai e agradando o Pai. João 6, 38 ao 40. Coloque aqui por favor. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele estava dizendo: eu vim para a terra para fazer a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho vê o Pai. Tomé disse: mostra-nos o Pai. Jesus disse: eu estou com vocês há tanto tempo, e vocês não entenderam ainda que aqueles que vê a mim, vê o Pai. Então mostra-nos o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Pastor, e que eu vou ganhar? Qual será a recompensa se eu renunciar a minha vida, a minha vontade, renunciar o mundo?
renunciar o pecado todos os dias. Não estou dizendo que fazendo a vontade do Pai, nós não erraremos mais. Porque até mesmo o apóstolo Paulo, ele disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. A Paulo estava dizendo, é uma luta constante. Mas é diferente alguém que peca e alguém que vive pecando. Alguém que vive pecando não se arrepende, pratica os mesmos erros todos os dias. Mas pessoas que pecam, elas acabam falhando, tentando acertar, e começam em si dizer: eu não vou fazer mais isso, eu não posso continuar assim, eu preciso se arrepender, eu preciso me converter, amanhã eu vou fazer diferente. E Deus sabe quem é que luta contra o pecado. Sabe o que Paulo disse? Em Gálatas 2:20, já estou encerrando, e vamos entrar no ato da ceia daqui a pouco. Atos capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20, desculpa. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu não vivo mais a minha vida, a vida que eu quero. Agora eu vivo a vida que Cristo tem para mim. E eu vivo por Ele, eu vivo para Ele. Vou gastar minha vida aos pés dEle. E foi isso que Paulo fez até o seu último dia de vida e suas últimas horas. No final da sua vida ele disse: lutei o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pessoas naturais do final da vida vão dizer: eu guardei empresas, eu guardei carros, eu guardei casas, fortuna, mas e aí? Vai ficar tudo aqui. Paulo disse: no final da minha vida, o mais importante, não perdi a fé. A chama do Espírito permanece na minha vida. Eu estou pronto para a vida eterna. Eu estou pronto para a grande salvação. Se coloque de pé, por favor. Hebreus 10, 35 ao 39, abre aqui por favor. Hebreus 10, 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, só um pouquinho, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Mas eu e você, nós não somos daqueles que retiram-se para a perdição, mas nós, igreja do Senhor, somos daqueles que creem para a conservação da alma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Nós vamos continuar, nós vamos permanecer fazendo a vontade do Senhor. Sabia que nós crescemos sabendo que tínhamos que fazer a vontade de Deus desde pequeno, mas não praticávamos? Através da oração modelo, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu, seja feita a tua. Orávamos de noite, mas acordávamos de dia, e não cumpria essa oração em nossa vida. Oração sem ação não é oração. Oração é oração quando tem ação. Eu orava de noite, mas no outro dia estava vivendo uma desgraça de vida. Não era o que Deus tinha para mim. Mas um dia eu conheci a verdade. A verdade me libertou.
E agora eu oro essa oração em outra dimensão. Eu entendo o quão poderosa ela é. A oração do Pai Nosso é oração para quem faz e que tem coragem. Está dizendo: Deus, faça a sua e não a minha. Venha o teu reino. Esteja preparado para que o Senhor possa arrancar aquilo que precisa ser arrancado, para que possamos viver a vontade dEle. E qual é essa vontade? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Feche seus olhos nesse momento. Nós estamos aqui para fazer a vontade dEle. Nós estamos aqui porque os planos dEle são maiores, são melhores do que os nossos.